Marca da besta e chip da besta não são a mesma coisa. Atualmente nós vemos as pessoas esperando um implante de chip, e quem tiver esse chip estará com a marca da besta. Mas e se você soubesse que esse chip não é a marca da besta? Você sabia que a marca da besta é espiritual? Sim, dizer que o chip é a marca da besta é a maior mentira da internet. Isso é, não estudou nada de Bíblia, só confiou nas fontes do YouTube. Nem a própria Bíblia fala de um chip ou algo mecânico que será implantada na pele. A marca da besta que vai na mão e na testa tem valor espiritual. Vejamos. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13 e 16 a 18. Bom, agora temos que considerar coisas importantes. Esta é uma base histórica da interpretação do Apocalipse, e não é baseado em minha opinião ou interpretação particular. O contexto de Apocalipse 13 fala do erguimento do Império Papal, a besta que surgiu do mar, e do Império Sacro Romano, a besta que surgiu da terra, e induz a adorar a primeira besta, o papado. Na análise apocalíptica é cura da ferida mortal da besta, Apocalipse 13:3, no qual houve a ascensão do Papa, e era como um César, e tinha total poder. Governava, estabelecia as regras e leis, era como se fosse um rei imperador, só que estava acima dos reis. Essa essência e estrutura permanece até nos dias de hoje. E assim proferiu arrogâncias, perseguiu os santos do Altíssimo e alterou os tempos e a lei, exatamente como está em Daniel 7:25. Lembrando que Apocalipse 13, 11 a 18 fala do erguimento do Império Sacro Romano. Considerando essas coisas, vamos ler versículo por versículo. A partir do 16 até 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, esta parte nada mais é do que a totalização da sociedade. O sistema de governo da besta tinha poder sobre todos os cidadãos. Os papas usaram muito bem este poder através da excomunhão e interdição. Excomunhão se aplicava a uma pessoa, interdição a um reino. Ou seja, todos eram submissos ao Papa. O Império Romano, que é o papado, tinha poder de manipulação e controle sobre a população nesse período. Lhes seja posto um sinal na sua mão direita. O sinal na mão é simbologia de prática, ações e obras. A mão, na imensa maioria das vezes que aparece na Bíblia, tem este sentido e também um valor simbólico. Veja a primeira. Timóteo 2:8, Mateus 27:24. Muitas outras passagens mostram que mão figura uma prática, ou alguma ação, ou obra com algum sentido. Mão, nesta profecia, simboliza obras. O que identificava uma pessoa como adoradora da imagem da besta era seu comportamento coerente com as leis ordenadas por ela. Literalmente, se trata de práticas católicas. Ou nas suas testas. Ser marcado na testa é uma simbologia de que a pessoa entendeu, compreendeu e aceitou alguma ideia, seja religiosa ou não, boa ou má, santa ou profana. Pois, tanto os salvos como os perdidos recebem o sinal na testa. Veja Apocalipse 7:3, 9:4 e 14:1. O sinal era primeiro observado nas ações cotidianas, sinal nas mãos. Caso isto não fosse evidente para a sociedade, a pessoa seria inquirida pelo tribunal da Santa Inquisição. Ela devia, então, confessar sua crença nos dogmas da Igreja, confirmando o sinal na testa. De toda forma, as pessoas não somente aceitaram mentalmente como, também, suas ações concretas foram no sentido desta crença. Fé e prática juntas. Aqui podemos ver o que de fato é a marca da besta. A marca é a aceitação dos dogmas católicos como Trindade, morar no céu, oração aos mortos, inferno eterno e etc. Quem aceitasse esses dogmas estava com a marca da besta, e quem não aceitava era perseguido e morto. Não é à toa que teve a Santa Inquisição, que todos já sabem o que é. E algo bem triste é que o fato de existir a interpretação futurista do Apocalipse
que é atualmente a mais aceita pela internet e sistema religioso, foi inventada por um jesuíta. Fique até o final, ok? Marca da besta espiritual, da mesma forma que a marca de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e comeres, e te fartares. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 6:4-12. Estão vendo? A marca de Deus é espiritual. Ter a marca de Deus é ter amor com Ele e amá-lo com todas as suas forças, seguir seus mandamentos e aceitar seu Filho Jesus como Salvador, que morreu na cruz por nossos pecados para nos salvar. Nós sabemos que Satanás gosta de imitar Deus, só que sempre o oposto, e por isso criou a marca da besta. Para que ninguém possa comprar ou vender, o sinal servia para controlar o comércio. No tempo em que o Sacro Império esteve debaixo do controle papal, ser rico era uma heresia. O comércio foi proibido pelo direito canônico. Segundo este documento, quem fizesse isto tinha cometido um crime condenado pelo próprio Cristo. A usura, empréstimo a juros, foi considerada um mal ainda pior. A condenação do lucro no comércio era muito natural num sistema que produzia apenas para o consumo e em que o comércio, realizado em épocas de calamidade, somente traria problemas. Isso porque os comerciantes inescrupulosos poderiam aproveitar-se da situação, se a igreja não os tivesse ameaçado com as penas do inferno. Arruda, página 367. Ou seja, se não adorasse a besta, o Sacro Império Romano tomava os seus bens e perdia comércio, e ainda não podia comprar e nem vender. Senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isto significa se identificar como um cidadão romano. Ter o sinal era uma identificação cultural e ter o nome era uma identificação civil. O número provém do nome. Noutras palavras, as pessoas aceitavam a ideia de pertencer à Igreja Romana e se comportavam como membros dela. Foi através da Igreja Católica Romana medieval, com seus credos e suas práticas religiosas, que tudo aconteceu. Não havia como viver naquela sociedade sem respeitar os códigos espirituais da Igreja. A Igreja era a instituição universal da época. Ser católico era obrigação de todos, ou a única coisa que uma pessoa tinha como direito. As pessoas aceitavam o catolicismo, ou tinham que ir embora do reino. Pessoas ou grupos religiosos que não comungavam do mesmo pensamento eram perseguidos, excomungados e expulsos, e aqueles que comungassem com eles eram ameaçados também. Nós, a Igreja Romana, ordenamos e exigimos que os valdenses, sabatistas, a quem os chamamos pobres do Lyon, e todos os outros hereges que não podem ser enumerados, sejam excomungados da Santa Igreja, e saiam fora de nosso reino e de todos nossos domínios. Todos os que, de agora em diante, intentem receber aos mencionados valdenses sabatinos, e alguns outros hereges de qualquer profissão, dentro de suas casas, ou assistir a seus perniciosos cultos, ou os deem mantimentos, ou os favoreçam de alguma maneira, incorrerão na indignação do Deus Todo-Poderoso. From Jones Church Story. Copiado da História da Igreja por Jones, Diretório de Inquisidores, Decreto do Ildefonso, ano 1194 d.C. 1. Isso que mostro são fatos históricos que estou apresentando para vocês. Bate perfeitamente com as Escrituras Sagradas. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, a besta.
É um reino. O número não pode ser atribuído a um ser humano. Mesmo que fosse uma pessoa, não poderia ser quem não viveu no Sacro Império. Nem mesmo o nome de um papa pode ser utilizado. Quanto menos o nome de Jesus Cristo, como alguns querem. Se alguns nomes de pessoas resultam em 666, não quer dizer que ela seja a besta do Apocalipse, ou que tem alguma ligação espiritual. O número provém do cálculo do nome da besta, reino, não do nome de pessoas. O número é utilizado para identificar quem marca e não quem é marcado. Quem tinha poder para marcar era a autoridade máxima dentro do Sacro Império Romano. Este poder era perseguidor da Igreja. Deus não podia identificá-lo abertamente, por isso, usou de um código, uma criptografia, que seria encontrado através de um cálculo realizado pelos membros da Igreja. Sendo assim, o sinal não é visível. Um chip, por exemplo, como pensam muitos. O sinal já estava na besta, bastava identificá-lo. Foi isto que o povo de Deus fez. Calculou o número da besta e com o conhecimento deste código foi capaz de livrar-se das perseguições, fugindo para o deserto, ou seja, isolando-se da sociedade romana. O resultado do cálculo, o número 666, é utilizado para identificar o poder de um homem. No mínimo, então, é de bom senso utilizar o nome título/autoridade, atribuído a um cargo de governo dentro do Sacro Império Romano, pois a palavra nome é, muitas vezes, aplicada na Bíblia com o sentido de autoridade. Este cargo tem que ser único, pois a Bíblia diz, um homem. O que quer dizer que ocupa a posição ímpar na sociedade. E o seu número é 666, o papado. Cargo único na Terra, responde perfeitamente por esta simbologia, pois a soma dos valores numéricos dos títulos atribuídos aos papas dá este número. Várias fórmulas de cálculo são sugeridas. Entre elas, Vicarivis Filii Dei, Vigário Filho de Deus, Vicarivis Generalis Dei Terris, Vigário Geral de Deus na Terra, latim Vis Rex Sacerdos, sacerdote Rei latino, e Devexis Cleri, guia do clero. Utilizando o sistema de números romanos onde D igual 500, C igual 100, L igual 50, X igual 10, V igual 5 e I igual 1, todos os títulos acima somam 666. Concluindo, quem recebeu o sinal? Aqueles que se identificaram como romanos, que viverão debaixo da autoridade do Sacro Império Romano, que aceitaram o Papa como legítimo representante de Deus na Terra, que aceitaram o catolicismo com suas doutrinas e se comportaram em estrita obediência ao sistema vigente. Receberam o sinal aqueles que desejaram viver em paz dentro das fronteiras do Sacro Império Romano. Nos dias de hoje, também estão assinalados aqueles que não abandonaram aquelas crenças e práticas. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Esse é o recado de Deus para aqueles que lá estão. Em suma, isto é suficiente para entendermos que a besta de 2 chifres foi o Sacro Império Romano, que sua imagem foi o sistema papal, governando como os antigos Césares, e que o seu sinal era o comportamento ou crença que identifica a pessoa com o catolicismo romano. Há tantas especulações sobre o sinal da besta no meio religioso. Em sua imensa maioria, interpretações não apoiadas no esquema profético e histórico dado pela Bíblia. Deus deu à profecia e sua interpretação. Veja isto no livro de Daniel capítulo 2 e 4, nos capítulos 7 e 8, em Apocalipse 17. Em todos estes casos houve um anjo interpretando a profecia. Nós devemos seguir o esquema dado pela Bíblia e apenas juntar a história e tudo é revelado. A verdade é que todos nós já estamos marcados ou com a marca de Deus ou com a da besta. O chip não tem base bíblica nenhuma. Da mesma forma que o anticristo de 7 anos, Jesus quando voltar vai pegar muita gente de surpresa. As pessoas vão estar esperando o chip, coisa que não vai acontecer, e serão pegas de surpresa quando Jesus voltar. Então estudem mais a Bíblia. Parem de dar ouvidos aos youtubers famosinhos,
que falam do chip e ganham dinheiro com isso. Todos nós já estamos chipados. Celulares, cartão de crédito, telefones e internet, todos têm chip. É gozado como as pessoas que acreditam em chip não se importam em serem chipadas pelos celulares, cartões de crédito e internet com chip, localização e informações. Mas quando falam de um chip para ser implantado na pele, ficam desesperadas falando que é a marca da besta, e usam o mesmo celular com chip, para ver conteúdo sem proveito e enganador, de youtubers que literalmente não sabem de nada, e que engana muitos seguidores. Se você acredita em chip, livre-se da internet e do celular, tudo que tem chip vá para a mata e não ouse tocar em uma única tecnologia, tá? E todo dia vai ter notícia de chip por aí, fiquem tranquilos, não é a marca da besta. Se você não quer ser mais enganado, deixarei o link da apostila de Apocalipse 13 na descrição para se aprofundar nos estudos. Recomendo assistir a playlist Revelando o Apocalipse do canal Terra Plana Reloaded. São ótimos estudos e interpretação bíblica e confiável. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.